Senhor presidente, deputados, deputadas, eu queria inicialmente cumprimentar os trabalhadores da educação de Minas Gerais, presentes para mais uma assembleia organizativa, e também aqui reiterar nossa preocupação e cobrar do governo do Estado o grupo de trabalho com a participação do sindicato, do Sindiúte, para discutir a fundo os impactos da inconstitucionalidade da Lei 100. Nós realizamos uma reunião com a presidenta do sindicato, a Beatriz, com o secretário Danilo, fruto de uma negociação aqui na Assembleia, e foi cobrado do governo um grupo de trabalho paritário, coletivo, para que os trabalhadores, para que o sistema de educação do Estado tratasse com responsabilidade essa questão, e não com ilusão, e não com desinformação. Então, nós reiteramos aqui essa cobrança em todos os lugares, em todas as cidades onde percorremos. É a pergunta que sempre aparece, e é muito importante que tratemos com muita responsabilidade essa questão. Eu subo aqui hoje à tribuna, senhor presidente, também para tratar de uma questão relacionada à educação, mas dirigida específica às etnias indígenas do Estado de Minas Gerais. Nós realizamos, no último dia 14, aqui nesta casa, na Comissão de Participação Popular, uma audiência pública requerida pelas etnias Pataxó, Xacriabá e também pelo Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais, no sentido de discutir a educação indígena no Estado, com foco nos impactos da Resolução 2442, que tratou de uma reorganização administrativa e também de funcionamento da rede escolar, da rede pública de educação do Estado de Minas Gerais. Nós sabemos a importância que a educação indígena pode ter na emancipação, na geração de renda, na vinculação e resgate das tradições e costumes dessas etnias. Nós sabemos que, infelizmente, o nosso país, o nosso Estado, tem uma grave dívida social com as etnias indígenas no nosso Estado e em nosso país. Aqui em Minas, são aproximadamente 11, 12 etnias, totalizando aproximadamente 17 mil. E esse universo espalhado pelo Estado ainda sofre muitas carências e necessidades. A começar pela terra. A questão da terra é crucial para a manutenção das tradições, dos costumes, da geração de renda e da sobrevivência das comunidades e povos indígenas de Minas Gerais. E ainda em muitas etnias, e eu poderia citar o Xacriabá, por exemplo, em São João das Missões, no norte de Minas, a disputa pelo palmo da terra ainda é crucial. Então, aqui reiteramos a questão do acesso à terra, a questão da saúde indígena, a questão da geração de renda, do apoio às estratégias de sobrevivência e também a educação indígena. Essa resolução, ao ser implementada de maneira indiscriminada no Estado, trouxe impactos negativos na organização da educação indígena. Por quê? Porque ela previu, no seu resultado, como desdobramento dos seus preceitos, a diminuição do quadro de funcionários. Então, nas comunidades Xacriabás, por exemplo, nós tivemos a diminuição de quase 50 profissionais na rede de educação indígena daquela comunidade. Então, nós realizamos aqui a audiência pública, foi relatado pela Secretaria de Estado de Educação que eles reveriam, que eles sustariam os efeitos dessa resolução para as etnias indígenas. Eu queria aqui que essa medida, e disse isso na audiência, extrapolasse
simplesmente uma etnia. Eu acho que tem que ser um tratamento para todas as etnias. É muito importante, porque a educação indígena tem especificidade, a etnia indígena tem também os seus costumes, os seus ritos, a sua forma organizativa, o seu conteúdo pedagógico e organizativo próprios. Então, qualquer resolução do Estado para o conjunto da rede escolar não pode ser imediatamente aplicada às etnias indígenas. Então, essa foi a primeira questão objetiva da audiência pública. Queremos que essa resolução não seja válida para as etnias indígenas e que haja um debate específico com cada uma delas para a melhor estruturação da rede de educação indígena. Segunda questão muito importante que foi levantado nessa audiência pública. É crucial a participação das lideranças indígenas, dos caciques, dos representantes das organizações indígenas, na construção dos processos decisórios relacionados à educação indígena. Me lembro que no Plano Decenal de Educação apresentei essa emenda, foi aprovada pelo plenário, consta da lei estadual do Plano Decenal de Educação, é obrigatória a consulta às lideranças e representantes indígenas na definição, seja de caráter organizativo, de pessoal ou mesmo e principalmente dos conteúdos pedagógicos. Isso também foi apresentado nessa audiência. A terceira questão muito importante: os impactos da Lei 100 na organização da educação indígena. Porque a maioria do quadro hoje que integra a educação indígena são membros que estão sendo afetados pela inconstitucionalidade da Lei 100. E nós sabemos que essa transição, se já é complexa para o conjunto da rede, mais é ainda para os educadores indígenas. Então, tem questões comuns, como, por exemplo, a questão previdenciária. Mas tem questões de futuro. Por exemplo, hoje, os trabalhadores, os educadores indígenas, são escolhidos pelos caciques e pelas comunidades indígenas. Eles têm um processo próprio de escolha. Então, ao se pensar, por exemplo, o concurso público, você tem que pensar de maneira diferenciada, porque lá o processo de escolha tem uma característica específica da organização indígena. E nessa linha foi apresentada uma demanda, uma sugestão, que eu considero absolutamente relevante. A perspectiva de se pensar na legislação a criação da unidade escolar indígena. Você teria uma diferenciação legal entre as unidades do conjunto da rede pública de educação para uma especificidade da unidade indígena, seja para as questões organizativas, seja para as questões relacionadas a pessoal. Então, nós solicitamos esse estudo por parte da Secretaria de Estado de Educação, pedimos também que a assessoria dessa casa pudesse proceder a esses estudos, e nós queríamos aqui reiterar a centralidade do debate da educação indígena para a melhoria e respeito de vida a nossos irmãos. Dia 19, tem-se a tradição, 19 de abril, de comemorar o Dia do Índio. Infelizmente, o Dia do Índio no Brasil parece, e olhe lá, que é só o dia 19 de abril. Porque no restante são as carências. É o Congresso Nacional agora, pasmem, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia. Tramita no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional, deputado João Leite, uma PEC, que retira da FUNAI, retira do governo, a atribuição de demarcação das terras indígenas e passa para o Congresso Nacional. Qual é a representação indígena no Congresso Nacional?
Vamos comparar a bancada ruralista no Congresso Nacional com a bancada dos representantes indígenas, por exemplo. Coincidentemente, no dia 22 de abril, comemora-se, entre aspas, o descobrimento do Brasil, né? Entre aspas, o descobrimento. Foi a chegada, que o Brasil já existia, os índios aqui já estavam. O processo de expropriação, de dizimação, de morte e de apropriação da terra indígena começou ali. E hoje os indígenas lutando para permanecerem naquele espaço onde preservam suas tradições, seus costumes, já é aviltado, já é colocado sob risco. E agora, as novas demarcações, o Congresso quer trazer para si. Num país que tem infinidade de terras, terras devolutas, terras inabitadas, latifúndios improdutivos. Vejam bem, em Minas Gerais são 17 mil índios. Será que não vai haver terra para 17 mil índios em Minas Gerais? Para eles terem suas famílias, suas tribos, suas aldeias, suas comunidades? Infelizmente, essa é uma temática que pouca gente abraça. Talvez porque são só 17 mil. 17 mil, imaginem quantos eleitores. Infelizmente, tem muito político que só pensa no número de votos que ele vai ter. Então, ele não abraça causas que não vão ter esse retorno eleitoral. Agora, essa é uma questão muito vinculada à nossa história. Eu diria que a questão indígena e a questão racial no Brasil são grandes dívidas que o nosso país tem com a sua história. O Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. E acabou com a escravidão e não criou condições de reinserção dos escravos libertos numa vida social mais digna. Na época da abolição, discutiu-se a indenização e o direito adquirido dos proprietários de escravos, e não os mecanismos de apoio para a reinserção digna dos ex-escravos. Com a questão indígena é a mesma coisa. Preconceito, desconhecimento. Então, aqui na Assembleia, felizmente, junto com o Conselho dos Povos Indígenas, com as várias etnias, nós realizamos todos os anos o Abril Indígena. Os povos indígenas têm apresentado emendas ao plano plurianual, ao orçamento público. Este ano estaremos já realizando a 3ª edição dos Jogos Esportivos e Culturais Indígenas, provavelmente na cidade de Resplendor. Já realizamos em São João das Missões, em Carmésia, essa edição em Resplendor. Felizmente, teremos já as primeiras unidades habitacionais indígenas, através de emenda popular, iniciadas. Teremos também, já foi aberto os editais para apoio às festas tradicionais, e aqui até registro o empenho da Secretaria de Estado de Cultura, da secretária Eliane Parreira, para fortalecer também os ritos e tradições indígenas. Então, nós temos uma caminhada com as etnias, não naquela maneira de tutela, como configurou muitos anos, muito tempo no Brasil por parte das instituições responsáveis pela causa indígena, mas de cidadania. É o indígena cobrando direitos. A questão dos indígenas urbanos. Estima-se a presença de 3 mil índios urbanos, são aquelas pessoas que saíram ou foram expulsas das suas terras e tentam manter, ainda que nas grandes e médias cidades, as suas tradições. Então, como pensar a questão da temática do indígena urbano? Então, nós temos um universo de construção de políticas públicas para esta área, com as comunidades indígenas, mas nessa oportunidade, parabenizando a luta de todas as etnias de Minas Gerais, parabenizando todas as entidades parceiras destas etnias. Eu reitero aqui esta solicitação para que a Secretaria de Estado de Educação torne nulos os efeitos da Resolução 2442 para a educação
indígena no estado de Minas Gerais, incorpore as lideranças e caciques indígenas na construção de alternativas e que a gente possa criar por lei essa unidade escolar indígena para que, pelo menos no âmbito do que possamos fazer através do nosso Estado no que tange a educação, a gente possa criar condições para que os jovens indígenas concluam o ensino básico, entrem na universidade e possam, com esta formação, dar o retorno nas suas próprias etnias, preservando ritos, costumes, tradições, mas, sobretudo, garantindo dignidade e que a nossa sociedade evolua, cresça a sua consciência de respeito àqueles que, muito antes de nós, estavam aqui no Brasil e que, muito antes de nós, junto com os irmãos negros, construíram essa miscigenação com os portugueses, com os europeus, que formam essa diversidade cultural do povo brasileiro. Não diria, e concluo, presidente, nós estamos muito longe ainda, e aqui eu falo de todos os poderes públicos, longe de uma situação de reparo de uma dívida social imensa que nós brasileiros temos com os índios e com os negros. Muito obrigado.